Glória a Jesus. O hino que nós vamos ministrar diz que nós um dia nos encontraremos na pátria celestial. E temos ouvido qual deve ser a nossa posição, a nossa ação, a nossa postura para nos encontrarmos lá. Amém? Kaya
Glória a Jesus. Eles só ficam admirados. Estão a aparecer cegos, estão a aparecer prostitutas salvas, estão a aparecer coxos, estão a aparecer paralíticos, estão a aparecer pessoas que eram mudas e surdas ao templo a oferecer as suas ofertas. Mas quem é este? Quem é este? Então Nicodemos, acredito que eles sentavam ali em roda e tentavam discutir, mas o que é que vamos fazer? O que é que se passa? Quem é que pode ir ter com ele? Quem é que pode ir falar com ele? E quando tentavam se chegar a Jesus, eles não conseguiam se manter, tentavam atacar Jesus, porque via que os paradigmas de Jesus não se enquadravam com a lei. Jesus cuspia para abrir vista a um cego, isso era imundo pela lei. As prostitutas, pessoas com fluxo de sangue, se achegavam a Jesus. Isso era contra a lei. Quem é este? Quem é que pode ir falar com ele? O que é que vamos fazer? Porque todo mundo está atrás dele. Amém? Todo mundo está atrás de Jesus. Então Nicodemos, sozinho, de noite, para não ser visto pelos amigos, ele procura Jesus. E na verdade Nicodemos queria perguntar a Jesus: mas o que é que tu tens? Quem és tu? O que é que tu tens que nós não temos? O que é que tu tens que consegues fazer isso que nós não estamos a conseguir? Era o que Nicodemos queria perguntar a Jesus. E eles vão conversando, eles chegam aqui neste versículo, João 3,16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Martinho Lutero disse que é a Bíblia em miniatura, é a maior promessa que Deus dá do Evangelho na nova aliança. Aqui tem tudo encerrado neste versículo, todo o panorama bíblico, todo o panorama daquilo que Deus quer com a humanidade. É a Bíblia em miniatura, é o resumo da Bíblia. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tu podes não conhecer este versículo, mas se olhares na televisão, até nos jogos da FIFA, nos jogos do Mundial, está ali alguém com cartaz, John 3,16. João 3 é um versículo mais conhecido da Bíblia. É o primeiro versículo que muitas das vezes nós somos ensinados na escola dominical que temos que decorar. Mas este versículo, para além de ser o versículo principal da Bíblia, do ponto de vista de resumo daquilo que é o panorama, daquilo que Deus quer fazer, ele encerra, quando nós falamos em gramática, cada palavra deste versículo, ela faz parte do grau absoluto de Deus. Em tudo. Este é o versículo dos maiores. Este é o versículo dos megas. Este é o versículo que tudo é grande, tudo é grande. Amém? Vamos ver cada frase. Não vamos levar muito tempo, mas fica a saber de que este versículo, como nós estamos neste tempo de evangelização, de reavivamento, ainda vivemos, é um bom versículo para a gente dar uma boa mensagem de evangelização. Eu gostava muito do pastor Tamel. O pastor Tamel chegava aqui no púlpito, ele pregava, nunca havia uma mensagem que ele pregasse, independentemente do assunto que ele falava, ele caía em João 3,16. Amém? Começamos por aqui. Porque Deus amou. Porque Deus amou é a maior explicação que Deus teve para amar ao homem. É a maior explicação. Não há outra razão que fez com que Deus amasse o mundo.
E vou dizer uma coisa: nós não éramos dignos de ser amados por Deus, por causa da nossa vã maneira de viver. Nós somos falsos, nós somos pecadores inveterados por natureza, nós somos enganosos. A Bíblia diz que Deus olha para os seus anjos e vê loucura nos anjos. Quanto mais é o homem que bebe e chafurda no pecado como na lama. Mas Ele teve misericórdia de nós. Mas Ele nos amou. Ele não tinha motivos de se incomodar. Ele estava lá na glória, vivendo numa íntima comunhão com o Filho, com o Espírito Santo, sem ninguém para lhe incomodar. Mas Ele preferiu parar o seu plano para Ele entrar e Ele vir ao encontro do homem perdido que somos nós, para Ele fazer de nós filhos seus e tornarmos parte da sua família. Este versículo aqui, nós poderíamos dizer, porque é a maior explicação. Deus é o maior ser, amor é o maior mandamento. Esse mandamento que Jesus deu disse que o maior mandamento é este: que ameis uns aos outros. Eu vos amo a vocês nesse amor como exemplo, para que vós vos amais uns aos outros. É a maior explicação porque que Deus teve que se fazer homem e vir viver entre nós. É pelo amor que Ele tem por nós. Deus amou o mundo. É o maior alvo de Deus. Aqui tem pessoas de todas as raças. Aqui tem pessoas de todas as idades. Aqui tem pessoas de todas as classes sociais. Deus ama. A Bíblia diz, Ele não faz acepção de pessoas. O rico tem a oportunidade de se achegar a Deus, experimentar este amor de Deus. O pobre, de igual maneira. Não é aquilo que nós vemos aí fora, que as pessoas são escalonadas de acordo com o bolso, de acordo com a beleza, de acordo com as posses. Deus ama todos. Aqui o doutor torna-se irmão. Aqui o mestre torna-se filho. Aqui a pessoa mais importante que nós possamos ter na sociedade, aqui é um simples servo de Deus. Amém? Todos nós somos iguais para Ele, somos irmãos. Ele veio para todos nós, para todo mundo. Nós aqui somos o que somos, toda a diferença que nós temos, mas ainda há outros tantos, uns com olhos assim, uns escuros, uns mais claros, não importa, todo mundo cabe no coração do amor de Deus. Porque Ele amou o mundo, Ele amou todos nós. Este amor foi tão grande, irmãos, que só houvesse um pecador, Ele teria vindo. Amém? Ele teria vindo para vir ter com esse pecador. E Ele amou de tal maneira que Ele quer ter intimidade contigo. Não é só eu amei, Ele quer fazer-te teu amigo. Ele quer sentar contigo. Ele quer estar contigo a todo dia. Ele quer que tu acordes e digas: bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo, guia os meus passos. E Ele estará ali passo a passo para te guiar em teu dia. Ele não quer te abandonar, não gostaria de te abandonar. Muitas vezes nós andamos sozinhos, caímos, cometemos erros, porque nós, na nossa fórmula diária, nós dispensamos Deus. Não tomamos como um ato proativo. Eu, quando acordar: Senhor, eu estou aqui, me conduz. Senhor, eu vou às compras, esteja comigo. Senhor, eu vou à escola, esteja comigo. Senhor, eu vou ao mercado, esteja comigo. Começa a fazer isso, vais ver a diferença. Porque Ele amou a todo mundo. Ninguém fica de fora. Nem as prostitutas, nem os bandidos, nem os assassinos. Ninguém fica de fora. Ele amou incondicionalmente. Sejas o que tu és, faças o que tu faças, Ele ama. Porque Ele amou o homem. Ele ama cada um de nós. De tal maneira, é a maior intensidade. Geralmente os pregadores, quando chegam nesta parte, eles param, dizem: aqui escreveu-se de tal
porque não conseguimos medir. É de tal maneira. O amor de Deus foi tão grande que Ele foi até lá ao fundo. Ele foi muito profundo para nos pegar lá no fundo do poço, para nos trazer a sua presença. O amor de Deus é grande. A Bíblia diz que nós temos que, Paulo ora para os Efésios, dizer: eu oro por vocês para que vocês possam entender qual é a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus. Paulo tem duas orações que Paulo registrou na Bíblia. E o que ele pede numa das orações é que o povo de Deus entenda a extensão do amor de Deus. Nós estamos a perder muitas coisas, muito daquilo que nós deveríamos estar a viver como grandeza na presença de Deus, porque a gente não entende o amor de Deus. A gente não percebe, e muitas das vezes nós nem nos esforçamos em buscar a Deus para entender este amor de Deus. Paulo, o grande apóstolo, deixou essa oração, Efésios 4. Eu oro para que vocês entendam. A cruz está ali, assim, extensão, largura, extensão, profundidade, a altura. Está na cruz o amor de Deus. Que deu maior dádiva. Deus podia ter dado muita coisa. Há pessoas que quando querem mostrar alguma coisa, eles oferecem eles se dispõem do ponto de vista financeiro para mostrar que eu de facto gosto desta pessoa. Eles dão aquilo que lhes sobra. A Bíblia diz que Deus deu, é a maior dádiva que Deus podia dar. Deus podia ter dado muita coisa, porque Ele é o dono da prata e do ouro, mas Ele deu a melhor coisa que Ele tinha. Ele estava com o seu filho desde a eternidade. Ele nunca se separou do seu filho. Mas chegou a hora, Ele disse: filho, quem é que há de ir por nós? E o filho disse: eu posso ir, pai, eu vou. E Deus disse: eu vou te dar por amor a esta humanidade. Foi o seu filho que Ele deu. Foi aquilo que Ele tinha de mais precioso. Abraão foi abordado por Deus certa noite. E Deus disse: Abraão, pega o teu filho, aquele que tu amas, e vai e oferece-o no Monte Moriá. Gênesis 22, em sacrifício para mim. A Bíblia não conta o que Abraão passou, mas eu acredito que pode ter sido uma das piores noites de Abraão. Abraão dormir a saber que eu amanhã tenho que levar o meu filho em obediência a Deus, o meu filho que eu esperei 25 anos, e no meio do percurso eu cometi grandes erros, eu tive grandes problemas. Agora Deus diz: me entrega esse filho. Se fosse bebê de um dia, de 2 dias, era um jovem, era um adolescente, era alguém forte, que podia ter lutado com Abraão. E Deus diz: leva o teu filho. E Abraão, acredito que nessa noite Abraão não deve ter dormido, número 1. Número 2, acredito que Abraão não deve ter falado com Sara, porque se ele falasse com Sara, adeus ao sacrifício, porque Sara não ia deixar Abraão levar o seu filho para ir ser sacrificado. Então foi uma luta que Abraão travou sozinho, e ele levou o seu filho. O filho no meio do caminho perguntou: pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro? Ele entendia como as coisas funcionavam. E Deus disse, e Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Mas o que acontece é que Abraão subiu, amarrou o seu filho, colocou o seu filho em cima do altar, preparou o fogo, preparou tudo. Mas quando ele ia imolar o seu filho, Deus disse: para. Que Deus disse: Abraão. Deus não parou quando chegou a sua vez, porque ele carregou o seu filho, ele subiu ao mesmo monte 2000 anos depois para dar o seu filho. E quando chegou aquela hora, ele não teve que parar, ele deu o seu filho.
Não foi como Abraão, que teve segunda chance. Deus deu o seu filho unigênito. A maior expressão de Deus. Na eternidade com Deus. E chegou o momento, ele tinha que se fazer homem. Os paradoxos são estes. Ele era Deus, mas teve que nascer como homem. Ele veio para ser entregue, para ele se mostrar como é Deus. O livro de João fala muito desta ligação íntima entre Deus e Jesus, entre o Pai. Porque neste livro fala que Jesus é o Filho de Deus. É o livro, irmãos, que aparece mais a palavra Pai. Não há nenhum livro na Bíblia, por mais extenso que seja, que tenha mais a palavra Pai. Aparece 120 vezes a palavra Pai no livro de João. 100 vezes é o Pai do céu, o Deus Pai, de quem Jesus estava a apresentar. Ele disse: eu vim para que vocês conheçam, eu e o Pai somos um. Quando tu olhas para mim, tu estás a ver o Pai, porque eu vim representar o Pai. Jesus, a Bíblia diz que ele se desfez da sua glória. Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas despiu-se da sua glória e veio viver conosco. Ele andou conosco e as pessoas estavam preocupadas. Onde está o Pai? Tu estás sempre a falar do Pai. Jesus disse: olhem para mim, vocês vão de ver o Pai. Olhem para mim, vocês vão de entender que eu nada faço se o Pai não me mandar fazer. Eu ando na vontade do Pai, eu ajo na vontade do Pai. Cada obra que eu faço é na vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. A maior expressão de amor esteve entre nós e muitos não o conheceram. Ele veio para morrer, ele veio para sofrer. Ele era vida, mas foi morto. Ele era o pão vivo, mas teve que sentar, mandar os seus discípulos comprarem pão para ele comer, porque sentiu fome, sentiu cansaço. Ele era a luz do mundo, mas na hora da sua morte, o mundo apagou a sua luz. Ele era água viva, mas o último pedido que ele fez na cruz foi: tenho sede. Ele veio para morrer por ti. Ele veio para morrer por cada um de nós. Ele veio para se entregar por cada um de nós. Não importa o que tu tens feito, não importa tão errada tem sido a tua vida. Se tu entregares a tua vida hoje, Ele vai te receber. Ele vai te receber. Jesus veio para se entregar, para morrer por nós, para que todo aquele, aqui fala de abrangência, o convite está lançado. Deus ama todo mundo está no coração de Deus, mas aqueles que vão ser havidos dignos de receber este amor, perceber este amor, viver este amor, são aqueles, todos aqueles que a Ele se entregarem. Isso não depende de Deus. O caminho está aberto, a cruz já foi colocada, o véu do templo rasgou-se, a porta está aberta. Depende da decisão de cada um de nós. Todos nós fomos criados com a possibilidade de decidir. Decida o que é correto. Decida, porque a porta está aberta, já abrange todos. Deus ama todo mundo, mas nem todo mundo chegará lá. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos terão a oportunidade de ser chamados de filhos de Deus, mas outros não terão essa oportunidade. Não é porque o amor de Deus não é suficiente, não é porque o plano de Deus não basta, não é porque o caminho que Deus abriu esteja estreito demais. Não, Ele diz até: entra por esse caminho estreito, porque é Ele que te conduz à vida eterna. Tudo depende da nossa decisão. Quem nele crê é a maior condição. Pessoas estão correndo de um lado e do outro, oferecendo cabritos, oferecendo dinheiro, fazendo sacrifícios, fazendo muitas coisas, enquanto que Deus só pede que tu creias
que Ele te ama, que entregou o seu Filho para morrer por ti. É só crer, é só acreditar, é só dizer: Jesus, eu te reconheço, eu reconheço que isto fizeste por mim. Não precisa de fazer mais nada, não há sacrifício maior do que este, não há nada que vai sobrepor, ser maior exigência para Deus, se não crer simplesmente nele. Às vezes é difícil, porque nós queremos no que vemos, nós preferimos gastar dinheiro. A Bíblia diz: não gasteis dinheiro naquilo que não salva. Mas nós preferimos gastar. Às vezes estamos a sofrer, às vezes sentimos que a nossa vida está a andar para trás, e as pessoas dizem: a tua vida está a andar para trás. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Mas a pessoa prefere gastar, prefere continuar, prefere pagar para aquilo que não lhe leva a sítio nenhum. Mas há um Deus que está à espera de ti de braços abertos. Só precisas dizer: estou aqui, Senhor. Isso mesmo, eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. É só isso que Deus quer ouvir. Não pereça. O caminho de Deus tem duas portas. O caminho de Deus é mas nós podemos ter uma segunda porta. Aqui há um grupo que a Bíblia diz: cuidado para que vocês não pereçam, porque esta perdição, ela é uma das escolhas que tu podes fazer. Escolha estar com Deus, porque aquele que não acertar o caminho do céu, ele há de ir para a perdição. Ali diz: não pereça. A Bíblia diz que Deus criou o inferno, criou o lago do fogo para o diabo e os seus anjos. Infelizmente, muitos homens bons hão de parar no inferno. Muitos homens que não pecam, entre aspas, hão de parar no inferno. Porque eu não fumo, eu não bebo, eu não bato a minha esposa, eu não insulto, eu sou um bom homem. Há de ir parar no inferno, porque a condição é crer em Jesus, mas não é ser bom. Porque já foi dito que nós estamos destituídos da glória de Deus. Em nós não habita nada bom. Nós somos maus por natureza. Mas a Bíblia diz que Deus quer poupar aqueles que vão perecer. Está sendo anunciado o Evangelho. Entrega-te como estás. Entrega o teu coração se estás aqui. Entrega. Crê somente que Jesus é suficiente para que a tua salvação te leve. Mas tenha a maior conquista, que te leva à maior conquista. Amém? Nós estamos numa corrida. Amém? E a Bíblia marcou esta corrida de ponta a ponta. Onde nós passamos, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouvimos esta manhã, quem tem ouvidos, ouça. É uma marca. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. É outra marca. Adora a Deus. Santifica-te. Isso são marcas que Deus está a colocar neste caminho de conquista. Aquele que vencer vai se assentar com o Senhor no seu trono. É o que a Bíblia diz. Aquele que vencer vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que vencer vai ter um novo nome. Aquele que vencer será a coluna no templo de Deus. Deus está à espera dos vencedores, daqueles que vão ter a maior conquista, daqueles que vão ser escolhidos entre os homens. O livro de Eclesiastes, Salomão diz assim: se um homem viver 1000 anos, Salomão exagerou muito, mas ouça o que ele diz: se o homem viver 1000 anos e ele falhar este caminho, ele é pior do que qualquer pessoa que nasceu na terra. Ele perdeu tudo. Ele não tem outra chance. O caminho é a conquista que nós vamos ter com Deus. Paulo diz que há um galardão que está à espera para aquele que vai vencer. Deus está preparando este caminho. Deus está preparando este lugar para os vencedores. Vença. Lute de tal maneira que alcanceis este prémio. Lute de tal maneira, entre neste caminho de tal maneira que tu não falhes e não percas a maior conquista que Deus deixou para cada um de nós. E essa maior conquista é a vida eterna.
A vida eterna é a maior esperança que nós temos. Paulo diz, se nós vivemos e não temos, e pensamos, ou se nós vivemos e não temos esperança de que vamos à vida eterna, de vamos ressuscitar para uma nova vida, nós somos os homens mais vãos desta terra. Há uma vida eterna que está à espera. Deus quer que tu escapes da condenação eterna, mas Ele quer te colocar na vida eterna. E olha, Deus foi sozinho à cruz, Ele morreu sozinho por ti, Ele entregou-se por ti, e Ele subiu para a direita de Deus, e Ele está a interceder pela igreja, Ele está a preparar um lugar para o seu povo, Ele está a preparar um lugar. A Bíblia diz que são bênçãos indizíveis, são bênçãos, são firmes, beneficências que não se consegue explicar. Paulo diz que eu vi essas coisas, eu não sei o que vou vos dizer, porque se eu falar vocês não vão entender a minha linguagem. Aquilo que não subiu, aquilo que não pensaste, que não viste, é aquilo que Deus tem preparado para nós. E Deus prepara tudo isto, para quê? Só para dizer, venha meu filho, venha minha filha. O que tu fizeste? Nada. Primeiro Deus te livrou do inferno sem tu mereceres. Agora Deus te coloca na eternidade sem tu mereceres, sem tu precisares de fazer nada. É somente crer em Cristo, porque Ele é o único caminho que foi colocado para o qual nós devemos ser salvos. Não há outro nome, diz Lucas, não há outro nome, só é o nome de Cristo, só é a pessoa de Cristo. Foi Ele que morreu por nós. Amém? Então, minha visita, se chegaste agora, estamos a falar de João 3,16. Da maior promessa que Deus dá. Isto é o Evangelho. Nós não tínhamos esperança para ir a sítio nenhum. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. A qualquer momento nós iríamos morrer e sermos recebidos do outro lado para sempre estarmos na perdição, como muitos homens já partiram para a perdição. Mas Jesus chegou com a sua morte. Deus, por nos amar, entregou este Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos fechar os olhos, vamos estar em espírito de oração. Se tu estás aqui pela primeira vez, ou já entraste muitas vezes, mas não tens ainda feito este ato de decidir para Jesus, está aqui o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para te receber de braços abertos. Se houver alguém que está aí assentado, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, levanta o seu braço. Nós não queremos sair daqui sem orar por ti, para que tenhas a oportunidade de decidir ainda hoje a maior decisão da tua vida, que é de entregar a tua vida a Jesus e escapar da condenação eterna. Alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Estamos vendo. Alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Em cima. Estamos a ver um braço levantado. Estamos a ver o outro braço. Queria pedir às pessoas que estão a levantar o braço para ficarem de pé no lugar onde estão. Fique de pé quem quer entregar a sua vida a Jesus. Eu queria pedir para as pessoas que estão ao lado, acompanhe esse irmão, acompanhe essa pessoa para vir aqui à frente, para nós orarmos por essa pessoa. Hoje, esta maior dádiva tem que pertencer à tua vida. Esta maior decisão tem que ser a decisão que vai te tirar daqui com esta maior conquista para nós termos a vida eterna. Venha para frente, venha como estás, que o Senhor quer te dar um novo sentido de vida. Venha aceitar o Senhor, venha para receber, abrir o teu coração e receber Jesus no teu coração. Lá em cima, se houver pessoas que querem entregar Jesus no salão anexo, venham, enquanto nós estamos a cantar um hino à espera que os irmãos cheguem. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega. É hoje que Deus quer mudar a tua vida e quer te dar a vida eterna. É hoje que Deus quer renovar a tua vida e fazer de ti nova criatura.
Vamos esperar por todos, podem vir. Que vieram aqui à frente para fechar os olhos e orarem comigo. Repitam a oração que eu for a fazer, como se fosse vossa oração. Para alguns pode ser a primeira, mas se não for, repita do mesmo jeito e faça das minhas palavras suas palavras. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra que diz que tu morreste em meu lugar. Morreste por amor. Entregaste-te por amor, mesmo sem eu merecer. Por isso eu estou aqui, Senhor, para responder a esse teu chamado, me entregando a Ti, porque eu creio que Tu morreste por mim. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no Teu livro da vida e me ensina, Senhor, a partir deste momento, a caminhar contigo todos os dias da minha vida, até que tu venhas me buscar. Em nome de Jesus. Amém.